Bom dia a todos. Bom dia a todos que chegam. Estamos aqui então para o nosso encontro semanal de reflexões, né? De debates e reflexões sobre fenomenologia, sobre psicologia, sobre psicoterapia, né? Sobre todos esses campos, né, de assuntos que são, de certa forma, tangenciam, né, pensamento fenomenológico. E hoje a gente está dando aí uma continuidade, uma discussão densa, importante, uma discussão teórica fundamental, né, sobre a relação entre fenomenologia e antropologia, né? Então, para isso vamos aguardar aqui o nosso amigo Adriano Landa, que já está aqui, está chegando, para a gente dar seguimento aí, né? Segmento às nossas conversas. Opa! Bom dia, meu amigo Adriano Furtado Holanda. Aí quando fala nome completo, parece que vem bronca, né? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Opa. Então, meu amigo, estamos aqui. Como estão as coisas por aí no sul? Como é que tá? Aqui tá caindo uma chuvinha, caiu a temperatura. E aí, para você, como é que tá? Graças a Deus caiu uma chuvinha também. Tá Opa, friozinho, tá fresquinho, tá um calorão danado, tá bom. E uma isso. chuvinha boa, não é aquela chuvinha que vem, arrasa, é aquela chuvinha que tá molhando o solo que a gente tá precisando, porque tava uma secura É, aqui, né? aham. Bem complicada. Graças a Deus tá, tá bom aqui o negócio. E que combina muito com aquela tacinha de vinho, né? Opa, opa. Nem Tá fala, que certo. ainda tá cedo. Tá cedo, Ainda olha lá, tá segura a onda. tá na água. Tá na água. Bacana, meu amigo. Então, estava E falando aqui com o aí? pessoal, Uhum. e a gente está aqui, né, retornando para dar continuidade a uma conversa, inclusive, né, que vimos estendendo nas últimas semanas, na relação entre fenomenologia e antropologia, né, conversa densa, importante, teoricamente, de esclarecimento, de clareamento de campo, como a gente chama, e na última semana você trouxe aí uma proposta muito interessante de nós mergulharmos um pouquinho nisso a partir de um texto muito importante que trata aí do pensamento de Russell, né? Como que ele pensa essa relação fenomenologia e antropologia. Um texto de 1931, texto muito elucidativo, né? Diria eu, né? Tradução aí dos colegas, professores José Fernandes, Giovanni Jubilato e Ana Luísa Colli. Enfim, o que dá para a gente pensar a respeito disso, Adriano? Na medida em que esse Pois texto é um é. texto que expressa de uma maneira muito clara, né? Já, né, lá na década de 30, alguns, digamos, inicialmente desconfortos. Vamos chamar inicialmente alguns desconfortos de Russell em relação a essas aproximações. Como é que dá para a gente pensar isso? Pois Você é. que tem grande conhecimento nessa área. Eu acho que eu já li esse texto aqui umas 5 vezes. Ele foi, inclusive, assim, ele é, né, uma base para o meu pós-doc que eu fiz ano passado, que eu não consegui concluir. Né? E é engraçado que toda vez que eu vou lendo, vai brotando uma coisa nova, né? Eu acho que a primeira coisa importante, muito importante, da gente deixar bem claro, é assim, o contexto histórico desse texto. É um texto de 31. Esse é um texto que marca uma ruptura, mas marca uma ruptura, e é isso que eu acho que a gente vai ter que discutir em algum momento, marca uma ruptura da própria idealização do projeto do Russell, né? Uhum, Principalmente, as pessoas têm que lembrar que principalmente esse texto vem no esteio da publicação do Ser e Tempo, do uhum, Heidegger. Né? Então, isso é muito claro que tem aqui um impacto forte para o Russell, e isso fica bem claro na apresentação, assim, fica sempre a dica de ler o texto e ler a apresentação. De preferência, ler o texto primeiro,
para ler a apresentação depois, né? E ler com muito cuidado, porque o Russell vai escrevendo, às vezes, parecendo muito irônico, né? Então pode ser que as pessoas não compreendam bem, então vale a pena ler isso. Então tem uma questão de ruptura, né, muito grande com aquilo que alguns vão chamar dos antípodas do Isso. Russell, né? No caso, o Max Scheler, né? O Max Scheler sempre teve, de certa forma, sendo uma espécie de não bem opositor, mas assim, como se fosse quase como se estivesse em disputa, né? Com o Russell, e o Heidegger vamos dizer, vamos falar aqui, vamos tentar hipotetizar, por um projeto autônomo que não caminhava na mesma direção do projeto do Russell. A sensação que eu tenho, né, só lembrando, pessoal, que nós estamos discutindo o texto de Fenomenologia e Antropologia do Russell de 1931. Está publicado na revista, está traduzido, original, na revista de Filosofia Aurora, da PUC do Paraná, do curso de Filosofia aqui da PUC do Paraná, está disponível online. E esse é um texto muito importante, porque, historicamente, a gente teve acesso a uma versão que foi traduzida para o inglês que não foi completa. Faltavam 2 páginas, né? São 2 páginas que vão dar uma interpretação assim muito complexa, inclusive algumas interpretações precisam ser clareadas. Então, assim, é um texto, eu diria que é um texto capital. Primeiro, porque é um texto curto. Segundo, porque é um texto que o tempo todo o Russell está naquele processo de voltar para clarear o seu projeto, né? Então, assim, a sensação que eu tenho, né, é que Heidegger não entendeu ou não acolheu o projeto russeliano e Russell a mesma coisa em relação a Heidegger. São dois pensadores autônomos, cada um no seu caminho, né? São 2 caminhos absolutamente viáveis, tanto que nós estamos falando dos 2 grandes nomes do século XX, da filosofia, né? Tem que se lembrar que nós estamos em 31, quer dizer, faltam 2 anos para o nacionalsocialismo assumir o poder, já está complicada a situação política na Alemanha, e logo em seguida, anos depois, 2 anos depois, acontece grande tragédia, né, da Alemanha, aonde inclusive o Russell é vilipendiado, ele é abandonado, ele é secundarizado, né, ele está claramente percebendo isso. Você consegue ler a crise, ou você consegue os textos finais dele, né, o 35 e 36, como um relato, vamos dizer, político, né, de fato, né? Olha aqui o nosso querido Giovanni Giubilato, tradutor do texto, acabou de entrar, está aqui nos acompanhando, vamos ver o que ele acha do nosso papo. Então eu tenho claro que são 2 projetos distintos. Mas para a gente, que eu acho que é o que mais importa, para a gente pensar assim, como que a gente consubstancia a possibilidade de um projeto antropológico, né, já que a gente está limpando o campo, de pensar isso daqui, esse texto, como um texto que possa nos auxiliar, né, a pensar. Tem alguns comentadores, o professor Javier Samartin, por exemplo, vai defender que existe um projeto de psicologia na fenomenologia russeliana que não foi levado a cabo. Existe, portanto, uma possibilidade aí. Essa é uma questão para a gente debater e é uma questão para a gente pensar, né, como usar a fenomenologia como fundamento, né? Eu acho que daria para a gente pensar assim: podemos pensar a fenomenologia pura como um projeto transcendental, que é um projeto filosófico, né? E não, isso está muito claro nesse texto, quer dizer, ele não se encaixa com uma psicologia empírica, né? São projetos diferentes. Tem uma psicologia empírica que pode se beneficiar da fenomenologia como suporte, né? E teria uma terceira via, ou até mais de uma via, que a gente poderia tentar interpretar à luz de outros autores. Por exemplo, um projeto que a gente vai ter também que enfrentar, que é como agregar o projeto da ontologia fundamental do Heidegger numa perspectiva, vamos dizer, psicológica, ou na linguagem do Russo, numa perspectiva das ontologias
regionais, ou de uma ciência empírica, né? E a gente teria outros projetos. Sartre constrói um, o Merleau-Ponty constrói outro, e assim sucessivamente, né? A gente fica pensando assim, como pensar? Eu prefiro pensar, né? Esse é o meu caminho, eu prefiro pensar a fenomenologia como essa possibilidade, clareamento da experiência humana, né? Portanto, no nosso caso, como psicólogo, da experiência psicológica, né? E, portanto, evidentemente, ela não pode ser um projeto ortodoxo. Né? É aí que a gente vira e mexe discute, né? A gente concorda que assim, não dá para pegar Heidegger e aplicar, como não dá para pegar a Rússia e aplicar. Né? Então a gente tem que fazer um exercício de limpeza mesmo, limpar o campo, fazer um novo tipo de arado. E eu acho que esse é um texto curioso. Eu fui lendo e fui tendo algumas elaborações, né? E muito perto do que a gente conversou da semana passada e das outras duas semanas passadas, do tipo, né? Muito na direção daquilo que você trouxe, que é o fato de que, olha, não tem tanta. Não, qual foi a expressão que você usou? Não está tão distante assim, né, quanto a gente imaginava. Né? Não são projetos tão díspares, né? Tanto o heideggeriano quanto o russeliano, embora eles não tenham se entendido. Isso aí tá claro. Né? O que é que você acha disso? Olha, acho muita coisa. Primeiro também saudar a presença do professor Giovanni, né, aí tradutor do texto e aqui, né, abrilhantando aqui o nosso bate-papo. Acho que você falou coisas fundamentais, realmente eu concordo que vai muito na direção do que a gente tem conversado. Acho que esse texto carrega muitos desafios importantes, Adriano, muitos desafios importantes. Gosto, me simpatizo sempre com isso que você traz, de preferir acreditar em projetos distintos, de certa forma, né? Projetos distintos, de certa maneira, e que quando a gente fala projetos distintos, a gente recoloca a discussão a respeito de deturpações num outro plano, né? Num outro âmbito. Né? Então, assim, particularmente eu gosto dessa ideia de nós tentarmos pensar, e aí eu acho que você também é muito feliz quando você traz a possibilidade de um clareamento de campo e de reflexão de uma psicologia empírica que tanto com a filosofia, tanto com a fenomenologia original de Husserl, quanto com a ontologia fenomenológica de Heidegger, apontam para uma empiria muito específica. Muito específica. Ou seja, para uma empiria psicológica muito específica. Então, eu acho que isso é fundamental de ser explorado, de ser aprofundado. Acho, inclusive, que devemos nos desdobrar muito em outros momentos. Enfim, eu acho que é um texto que suscita muitas reflexões e aprofundamentos possíveis para novas produções, enfim, para artigos e escritas. E eu queria voltar aqui, que eu queria que você comentasse um pouco como que você vê isso que é muito claro no texto também, né? E isso é muito claro, tanto na apresentação do texto, quanto no texto propriamente dito de Husserl, que é um pouco desse desconforto que ele vai chamar com as tendências da filosofia na década de 20, né? Ou seja, com as tendências que, de certa forma, começam a imperar na filosofia, no pensamento alemão na década de 20. E ele vai ser muito específico, muito pontual, quando ele pontua a questão da filosofia da vida, né? Lebensphilosophie, de Dilthey, né? E o que ele vai chamar de novas tendências do pensamento fenomenológico, e aí, evidentemente, ele está realmente se referindo a Max Scheler e Heidegger. Né? Mais à frente, ele fala do que ele vai chamar de uma inversão de princípios. Ok? De uma inversão de princípios, eu acho que isso é fundamental, que a gente, de alguma forma, aborde. Tá? Porque ele vai ser muito claro quando ele pontua a diferença em relação ao que essa fenomenologia original ou transcendental traz como uma espécie, como que ele vai chamar de negação, de
qualquer possibilidade de fundamentação ou de pensamento da filosofia a partir da ciência do homem, ok? E aí ele faz uma clara referência à psicologia e à antropologia, né? Para aquilo que ele vai chamar, que ele vai pontuar nessas chamadas novas tendências, de uma espécie de possibilidade de fundamentação a partir da existência humana, e evidentemente ele está fazendo, né, uma clara referência aí, né, a Heidegger, claro, a partir de Dilthey também. Bom, o que eu acho que é fundamental? Eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, essa compreensão de inversão. Ok? Primeiro, essa compreensão de inversão. Né? De um polo ao outro, de uma fenomenologia original transcendental, para essa fundamentação na existência humana, né? Tida como nova tendência. Ok? Aproveitando isso, eu gostaria que você comentasse também em que medida você consegue pensar, perceber a originalidade da experiência do mundo intuitivo, ok? Trazido, né, como fundamental para a Husserl, para a fundamentação dessa filosofia, que é pré-científico, pré-predicativo, esse mundo intuitivo da filosofia originária, ok? Como uma possibilidade de uma espécie de transcendentalidade destituída de uma experiência de imanência. E se sim destituída de uma experiência de imanência transcendente, aonde que fica, né, onde que fica a chamada ontologia regional nisso? Ou seja, aquilo que inequivocamente também o próprio Husserl traz como sendo fundamento da experiência intuitiva. Eu penso que são questões teóricas fundamentais de serem abordadas, de serem aprofundadas. E eu não sei em que medida a gente tem fôlego para explorá-las, mas penso que isso é fundamental nesse clareamento de campo. O que você acha? Eu acho que a gente está com um pepino do tamanho de um bonde. Eles vão ver. Porque esse é o grande problema. Acho que a primeira coisa, né? Eu vou deixar a questão da inversão para o final. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar isso com muita calma. Eu acho que, primeira coisa, vamos de novo voltar para o contexto. Eu acho que o contexto é fundamental. Dilthey é um nome central. E é um nome central para nós, inclusive da psicologia, porque eu diria que ele deveria ser a porta de entrada para a gente tentar pensar a fundamentação de uma psicologia como ciência humana, né? No momento em que o Husserl está escrevendo isso daqui, de fato a tendência a qual ele está criticamente se contrapondo era a tendência do pensamento da época de tornar tanto a antropologia quanto a psicologia como solos de fundação da constituição de um pensar científico determinante. Ou seja, é a armadilha que a psicologia ainda não superou, que é o ponto que a gente o tempo todo está tentando bater, que é o que a gente vai desembocar na clínica. A gente não conseguiu superar a armadilha, que é constituir uma essencialidade, né, que se torna o substrato definidor de toda a possibilidade de se pensar a própria existência. Então, essa tendência, que era a tendência da época, nós estamos falando aí início do século, nós estamos falando daquela psicologia do início do século, né? Essa tendência, eu diria, que a psicologia moderna ainda não superou. Eu acho que a antropologia já caminhou noutra direção, né? Não é mais antropologia filosófica, e fazemos até um parênteses, a gente pode até pensar assim, talvez seja esse o racional que fez que a antropologia filosófica tenha sido um tema que desapareceu, de certa maneira, do cenário filosófico, do cenário reflexivo, né? Porque caminhou noutra direção, caminhou noutra... Então esse é o primeiro cenário. E aí curioso, muito curioso, porque é um contexto também muito curioso, que o primeiro grande nome que vai mencionar, trazer a discussão sobre a fenomenologia para o Brasil, que é da psicologia, que é a figura do Newton Campos, né, que foi assessor do Radec nos anos 30, 40, no laboratório do colônia de psicopata de Engenho de Dentro, ele vai fazer uma aproximação e uma quase linearidade de não confronto. Olha a contradição. Não confronto, mas aproximação entre o pensamento de Dilthey e de Husserl.
Ou seja, é como se houvesse uma transitoriedade, é como se uma mão carregasse, assim, como se Dilthey fosse uma espécie da mão que carregasse a bandeja da fenomenologia. Né? E é uma dica muito interessante. Eu sempre indico isso para os alunos. Olha, comece lendo Dilthey, depois você vai ler Husserl, e eu acho que você vai ver aí que tem um acordo. Eu acho que o Husserl percebe isso depois que ele faz a crítica ao Dilthey, lá em 1910-11, com a filosofia com consciência de rigor, e depois ele recupera um pouco esse caráter historicista. Mas, de fato, havia uma tendência a essa coisa da Lebensphilosophie se tornar o fundamento. E isso era inaceitável para o Husserl. Porque o projeto do Husserl, e esse é o primeiro pepino para a gente trabalhar, o projeto do Husserl é o projeto de uma fenomenologia transcendental. Tá? E eu quero aqui defender, né, a possibilidade, depois a gente vai ter que discutir isso com nossos colegas, depois a gente vai ter que discutir isso com o Giovanni, vai ter que discutir isso com os outros, eu quero defender aqui que uma certa incompreensibilidade de parte a parte, tanto do Husserl em relação a Heidegger, compreensibilíssimo, quanto do Heidegger em relação a Husserl, que eu também acho compreensível. Né? Por que eu quero defender isso? Porque depois eu quero pontuar alguns aspectos aqui do texto do próprio Husserl, da letra do Husserl, de como que, para mim, falei, cara, em outras palavras, há uma ontologia na fenomenologia transcendental. Ok. Acho que concordamos nisso. Há uma ontologia. Há uma antropologia. Mas claramente não é para ser nem antropologia, nem ontologia o lugar da discussão do Husserl. Isso é fundamental para a gente não pegar Husserl como se ele fosse um mero comentador de questões psicológicas. Não. Né? Aí entra a tua questão. Né? Tem dois conceitos aqui que são fundamentais para a gente trabalhar nesse texto, que é o conceito de intuição doadora originária, intuição, e a ideia de constituição. A ideia de constituição é central para a fenomenologia husserliana, que ela só vai trabalhar a posteriori, tanto que está aí um monte de texto novo aparecendo. Né? E isso, evidentemente, a gente não tinha clareza naquela época. Veja, a questão da intuição ela é fundamental para nós porque é uma palavra que ganha uma conotação de significação completamente distinta do ponto de vista psicológico. Perfeito. Não é? Quando o Husserl está falando de mundo intuitivo, de mundo da experiência pré-científica, né? A gente discutia isso, aliás, uma discussão belíssima que nós tivemos na quarta-feira com o nosso amigo Olinda, né? Eu questionei exatamente isso, né? Falei, olha a armadilha que o psicólogo tem ao pegar um Sartre, por exemplo, e fazer uma aproximação com um Peirce da Gestalt, ou fazer uma aproximação com uma clínica qualquer que seja, que é o da gente confundir o aspecto que o Husserl está chamando de intuição doadora originária com aquele aparato, vamos dizer, não reflexivo, não racionalista, ou quase como uma identidade. Foi a minha questão. Estou fazendo um contorno para fazer um exemplo. Né? Quando, por exemplo, a Gestalt terapia diz que ela é fenomenológica e existencial, por que o Peirce vai trabalhar com a vivência? Será que essa vivência não está sendo identificada única e exclusivamente com a ideia de visceralidade, emocionalidade, ou simplesmente como uma não intelectualidade? Né? Extremamente válida, necessária, fundamental, mas que não pode ser identificada com o mesmo conceito. A intuição originária doadora, que se a gente vai encontrar isso lá no parágrafo 24 das ideias, né, é exatamente o ato que é caracterizado por um preenchimento de conteúdos, né? É isso que é interessante, quer dizer, o que me permite ter a apreensibilidade dos objetos, vamos dizer assim, na sua doação corpórea. Né? O Husserl escreve isso, ele está ali, a coisa me é dada, o fenômeno me é dado em carne e osso. Eu gosto de brincar com as palavras e de pensar assim, a coisa me é dada na sua essencialidade, na sua dadidade originária. Quer dizer, o dado me aparece, quer dizer, eu gosto de pensar o dado bruto na dadidade do dado, ou seja, tem algo ali no dado que me é dado intuitivamente, originariamente, que me é dado a mim em carne e osso,
né? Leibhaft, como o Russell coloca, né? Que é o princípio da autodoação. Isso, em absoluto, tem a ver com uma condição psicológica. Não pode ser identificado com uma condição psicológica, que é o que invariavelmente a gente faz. E lá no meio do texto, ele vai trazer outra questão que também é uma grande confusão, que é a questão da redução. A redução me dirige para a fenomenologia transcendental. A redução não me dirige para um evento psicológico particular. Isso é o contingente, isso é o não fenomenológico que o Husserl o tempo todo está dizendo, e eu acho que assim, a sensação que eu tenho é que o Husserl chega nesse ponto, está em 31, gente, ele vai falecer em 38. Oi. 38. Já está pensando, eu fico imaginando, ele assim, fazendo as contas de quanto tempo vai sobrar de vida, e dizendo assim, eu ainda não consegui mostrar para esse povo o que eu estou querendo mostrar. Percebe? A minha sensação é esse desespero, vamos dizer assim, essa angústia existencial dele, de tentar dizer para ele, o povo não entendeu ainda que não é esse caminho, nem esse caminho. E ele está o tempo todo tentando fazer um embate. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Né? Essa é a primeira coisa. E isso é muito difícil da gente falar para os psicos, porque, de novo, né? Nós somos todos gregos. O Husserl cansa de repetir isso. Nós tendemos a uma modalidade, mas tendemos, e ele é muito claro, está aqui, gente. Descartes faz um divisor de águas. A partir de Descartes, da mesma forma que a partir de Sócrates, passa-se a se pensar de um jeito que não volta para trás. E acho que nesse aspecto o Heidegger é central por chamar a atenção. Olha, tem que voltar lá atrás e mais atrás ainda. Lá nos pré-socráticos, lá nos originários, lá no Parmênides, lá no Heráclito e tal. E o Husserl está o tempo todo dizendo que, olha, a gente acaba não... É como se ele estivesse dizendo, a gente não percebe a armadilha que a gente está caindo de replicar os mesmos erros e de trocar de significantes para manter o mesmo significado. Né? E aí a gente tem um problema grave, tanto no Heidegger quanto no Husserl, que são o quê? O uso de estruturas de linguagem que são herméticas, são particulares. Ou seja, eu preciso entender intuição, eu preciso entender redução, eu preciso entender epoquê, eu preciso entender fenômeno à luz de Husserl, da mesma forma que eu preciso entender angústia, eu preciso entender cuidado, eu preciso entender ontologia à luz de Heidegger, e não à luz do que eu suponho, presumo, né, que seja ontologia. Então, assim, primeira coisa, né, eu acho que essa é o primeiro esforço que a gente faz. Então, assim, entender quando o Husserl fala de subjetividade, ele não está falando deste sujeito empírico que aqui vos fala, nem deste sujeito empírico diante de mim que aqui me escuta, e que efetivamente, né, compõe uma série de hermenêuticas, né, particulares. Está falando de um sujeito, né, sujeito na experiência do tempo, que é o sujeito da temporalidade, o sujeito da historicidade. Aquilo que ele está falando o tempo todo aqui é o sujeito da historicidade. Né? Agora, para isso a gente tinha que aí eu tinha que parar aqui, voltar lá nas lições do tempo, voltar depois lá no Heidegger do Ser e Tempo, fazer todo essa limpeza e retomar. Né? Então acho que esse é o primeiro aspecto, de deixar bem claro que nós estamos falando de conceitos que precisam ser novamente contextualizados dentro de um pensamento. Concorda com isso? Plenamente. E é um dos grandes desafios, e concordo com você que talvez seja um dos grandes entraves. Né? Um dos grandes entraves, talvez, de compreensão é justamente esse caráter, né, contextual de que a gente precisa ler, né, Russell e sua fundamentação fenomenológica transcendental, bem como Dilthey, e essa aproximação que você falou de uma espécie de uma preparação que você vê como sendo, né, uma aproximação muito fértil
entre Dilthey e Husserl, que eu também vejo, demanda de nós realmente essa contextualização. Acho que, como eu falei anteriormente, assim, isso puxa muitas coisas, né? E isso que a gente está conversando puxa muitos aprofundamentos reflexivos a respeito dessas ideias, que eu acho que são fundamentais para que a gente possa, de certa maneira, conceber um projeto mínimo daquilo que a gente falou inicialmente, de que, afinal de contas, a gente está falando da psicologia, né? Nós estamos, né, o nosso lugar de chegada é na psicologia, né? Então, assim, pensar essa psicologia de bases fenomenológicas, considerando toda a sua multiplicidade compreensiva do pensamento fenomenológico e essas eventuais distinções de projetos, é um grande desafio. E apenas um, né, dentre dos que eu pensei a partir do que você citou, Adriano, e que eu acho que você foi muito feliz quando traz o problema da intuição doadora e da constituição, né? Essa relação entre a dadidade do fenômeno, como você mesmo traz, que eu acho que é fundamental, né? Essa experiência corpórea, tal qual o Husserl traz, e que depois Ponty vai se apropriar de uma maneira belíssima para, né, desdobrar na fenomenologia da percepção, né? Essa dimensão corpórea. Eu diria que esse tem a ver com o que eu penso, Adriano, sobre uma maior clareza que envolve um debruçamento realmente ainda longo e necessário, sobre a relação da intuição originária com esse caráter de dadidade com o sujeito da experiência, que não é esse sujeito empírico, não é, pós-cartesiano, como você fala. Em outras palavras, aquilo que você identifica como uma também ontologia presente, não é? No pensamento de Husserl, eu acho que isso marca uma fronteira importante de ser clareada para a gente tentar perceber limites e possibilidades dos diálogos do pensamento de Husserl com Heidegger. Uma das expressões disso é tentar pensar no caráter ontológico dessa dadidade, creio eu. Ou seja, uma espécie de filiação ontológica da experiência da dadidade nesse preenchimento intuitivo. Ou seja, que tipo de relações possíveis, e eu não estou afirmando, mas eu penso que trazer essa questão, deixar essa questão mais aflorada é fundamental, que ela apareça, que ela seja debatida e discutida. Né? O caráter, de certa forma, histórico, existencial, ontológico, regional, que perpassa, eventualmente, ou não, a experiência da dadidade intuitiva. Entende? Eu acho que eu acho que esse tema é um tema assim que dá muito seminário. Dá um seminário, entende? Mas penso eu que é uma colocação, que é uma reflexão necessária para que a gente consiga, de certa forma, iluminar um pouco melhor essas fronteiras. Que, concordo com você, que não necessariamente são fronteiras de excludência. Eu penso talvez mais como regiões, entende? Do que fronteiras, do que linhas fronteiriças, né? Entende? Eu prefiro pensar em termos de campos relativamente fronteiriços do que efetivamente uma demarcação entre um lado e outro. Entende? Então, esse ponto, para mim, é um ponto que não pode ser passado adiante. Não pode ser passado adiante o caráter ontológico, o caráter de filiação na abertura do ser, né? De filiação ontológica, da experiência da dadidade intuitiva primeira. Porque aí eu acho que demarca claramente isso que eu chamo de uma certa fronteira, entende? E penso eu que isso não está devidamente esclarecido. Penso eu que isso não está devidamente ainda debatido, porque realmente remonta a muita coisa, como você falou. Os textos também vão aparecendo, como essa brilhante tradução do professor Giovanni, mas os textos vão aparecendo, né, e vai nos permitindo contextualizar aquele momento, né, exatamente como que essa tensão acontece, a própria apropriação, como você diz, do pensamento de Dilthey naquele momento por Husserl, né,
nessa pontuação que ele vai falar, enfim, da filosofia da vida, mas eu acho que é justamente essa uma questão fundamental. Ou seja, veja bem, olha aqui um ponto de tangência que eu acho que é fundamental de ser esclarecido, não é? Ou seja, qual é o diálogo possível do Lebenswelt, da compreensão de mundo da vida, né, do Husserl, né, já posterior, né, posterior né, a esse momento, no campo na dimensão da experiência intuitiva, em que medida essa dimensão do mundo da vida dialoga com a filosofia ou a fenomenologia da vida de Dilthey. Em que medida isso não é uma espécie de reinserção do homem no mundo, da existência, né, do pensamento da existência humana, reinserção, uma recolocação, ou uma espécie de iluminação da dimensão ontológica, por que não, dessa experiência primária e originária e até mesmo da ordem intuitiva. Então, assim, eu acho que são pontos que eles ainda não são devidamente esclarecidos, entende? E eu acho que esse é um desafio que a gente tem que enfrentar. Sem dúvida. São pontos assim, diria que são mais pontos de convergência, como a gente está tentando conversar aqui, do que propriamente de divergência, desde que efetivamente se entendam que são, eu gostei dessa ideia, são regiões, né, que não se amalgamam. Né? Acho que a gente tem uma tendência né, a isolar, a gente tem uma tendência... E assim, para mim fica muito claro que são duas questões fundamentais, antes de voltar aqui para... Né, eu até trouxe aqui um texto que eu quero provocar aqui a discussão. Duas questões fundamentais. Uma, eu não estou fazendo fenomenologia pura, eu não estou fazendo fenomenologia transcendental como o Husserl estava se propondo a fazer. Sou psicólogo, tenho que pensar clínica, tenho que pensar saúde, tenho que pensar educação, agora pensando em educação, então como é que eu faço essa transitoriedade de um projeto alheio a uma dimensão, vamos dizer, científica, da ontologia regional, como o Husserl gosta de referir. Da mesma maneira, para ser coerente, Heidegger está fazendo sua ontologia fundamental, sua metafísica, né? Tudo bem, depois a gente enfrenta mais na frente, um dia a gente vai ter coragem de enfrentar o problema da adesão do Heidegger à política, o problema da posição do Husserl, XYZ, a gente enfrenta isso depois, né? Mas, assim, não dá para simplesmente pegar o que é a metafísica e, vou botar ali dentro dentro de uma sala de aula, né? São contextos diferentes. Acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que para mim também está muito claro, é virtualmente impossível se pensar qualquer filosofia da existência contemporânea, moderna, sem a fenomenologia. Ou seja, todas as filosofias da existência vieram a posteriori, até por uma questão formal. Ou seja, e aí eu estou aqui voltando na tese do Pierre Thévenard, que diz que se eu radicalizo a transcendentalidade, o sujeito transcendental, eu me encontro com a existência que aí me aparece muito próximo do que o Heidegger está se propondo a fazer. Ou enfim, ou simplesmente pegar aquela clássica frase do Merleau-Ponty, né, quando ele diz que no fim das contas todo Dasein já estava previsto na Natürlichen Weltbegriff, ou no Innerweltsein do Husserl. Quer dizer, um ponto crucial é a imensa maioria das pessoas não leu Husserl, leu pedaços do Husserl, então, assim, acusá-lo de idealista transcendental é efetivamente lê-lo apenas por um recorte. Porque você lê longitudinalmente a obra dele, você vai ver que os temas estão todos lá. Uhum. Estão todos previstos desde o início. Né? Agora, cabeça do cara, fala, eu tenho que arrumar esse treco aqui e não vai dar, e abrir o outro e tal, né? Então essa é a primeira coisa. Então essas duas coisas são fundamentais para a gente pensar, né? E aí me vem que
olha só, se isso não é uma porta, vou dizer assim, uma janela escancarada para a possibilidade, é uma questão para a gente provocar uma ontologia. Né? O ser desse mundo, Husserl falando, o ser desse mundo possui para mim um caráter de obviedade. Obviedade. Selbstverständlichkeit. Mas somente enquanto minha própria obviedade, aquela da minha própria experiência, da minha própria vida da consciência. Essa minha própria vida de consciência é a fonte de cada sentido que o mundo e que qualquer fato objetivo mundano pode ter para mim. Veja se não é uma porta escancarada para a gente pensar. Né? E lá na frente ele vai falar outro conceito fundamental, a percepção experiencial. Erfahrende a percepção. No modo da certeza do ser, enquanto ego transcendental, eu sou aquele eu que executa essa percepção. E a vive. Ela é um acontecimento em mim. Estou frisando aqui a frase. Ela é um acontecimento em mim. Um acontecimento que antes da reflexão transcendental fica oculto e no qual, antes de tudo, se constituem para mim o mundo e as pessoas humanas como existentes. Quer dizer, tem grandes possibilidades aqui. Aqui eu posso pegar isso daqui e formalizar uma filosofia fenomenológica existencial. Não à toa é uma expressão que vai vir com o Merleau-Ponty, que em tese foi um leitor privilegiado e que compreendeu essa proposição, né, russeliana. Né? Aí também nada me tira da cabeça outra questão, mais uma questão histórica. Mais uma questão fundamental, que é assim. Nós estamos falando de Husserl e Heidegger, dois alemães. Né? Eu não posso me eximir de pensar que há uma germanicidade dominante nesses pensadores que Merleau-Ponty não tem. Não? Há que pensarmos em como que a história da humanidade se constrói. Há que pensarmos, olha só que exercício de variação imaginativa legal para a gente pensar. E se os romanos tivessem conseguido dominar a Germânia? Tá? Nós teríamos uma alemã latinizada. Que tipo de filosofia brotaria dali? Uma reflexão. Então, assim, tudo isso me leva a pensar essas possibilidades ontológicas as mais diversas, guardando, evidentemente, a devida proporção. Não posso identificar isso apenas como sujeito empírico. Ou seja, eu não posso determinar, por exemplo, que uma forma de racionalidade ou de positividade determine, né, o projeto filosófico qual a gente está discutindo. E que, portanto, eu não posso transformar isso daqui, né? E eu acho que esse é o ponto central para que a gente está tentando fazer. Isso, para mim, esclarece muita coisa sobre a técnica, a instrumentalidade, quando a gente vai direto para a clínica. E isso, paradoxalmente, para mim, pelo menos na minha cabeça maluca, né, paradoxalmente, ao invés de me encapsular e me enclausurar em rigores ditos teóricos técnicos, que é o que a gente está tentando o tempo todo fazer, não há essa separabilidade entre fazer e pensar. Isso me liberta por quê? Já que a possibilidade do reconhecimento do humano é a sua própria abertura para o mundo, então é óbvio que a técnica e a teoria jamais vai poder enclausurar a essencialidade da existência. É assim que eu penso, meio maluco aqui, né? Mas tudo bem, fica tranquilo, gente, que eu estou medicado. E nem tomou a taça de vinho ainda, que está cedo. Nem está cedo. Olha, eu acho que a gente está indo num caminho aí muito legal. Tudo bem que é um caminho que a gente vai levar mais 200 anos discutindo isso daí, mas é ótimo. Agora, olha só, gostei disso que você falou por último, porque, como a gente tem falado, né, nós nos havemos com o desafio de pensar a psicologia. Né? Nós nos havemos com esse desafio de pensar numa psicologia empírica, né,
a partir também das contribuições, né, dos pensamentos, dos pensadores, né, do campo da fenomenologia. Né? E eu acho que isso, né, a gente não pode esquecer disso. Né? O tempo todo a gente precisa retornar, né, a essa questão. E aí, nesse sentido, Adriano, eu adorei o que você trouxe, o caráter, por exemplo, quando você fala de germanidade, ok? Por exemplo, Russell e Heidegger, estamos falando de dois alemães, né, que não vivem num período qualquer, numa Alemanha qualquer, num contexto mundial qualquer, e evidentemente isso os constitui do ponto de vista dessa abertura. Né? E gostei mais ainda quando você trouxe aí, né, trazendo mais uma vez a reflexão para o campo da psicologia, da psicoterapia, por exemplo, a questão da técnica. Uhum. Tudo bem? Ou seja, o que senão a gente não está falando de uma espécie, né, de uma espécie né, de uma abertura constitutiva? O que senão a gente está falando disso? Né? Uma abertura que não define, mas constitui, de certa forma, de modo bastante essencial. Né? Então, nesse sentido, penso que não dá para a gente se desviar da reflexão a respeito da obviedade imanente à experiência da doação intuitiva, com isso que você acabou de falar, que é esse caráter de anunciação de mundo, né, já regional, porque não tem como não ser regional. Que é o caráter germânico, que é o caráter latino, que é o caráter da ordem da técnica, por exemplo, na era moderna. Não é? Então, ao mesmo tempo em que isso, como você bem disse, nos constitui, porque nós estamos falando justamente disso, que é, né, o ser aí mundano, que é essa impregnância de uma experiência já originária, constitutiva, né, do nosso caráter espaço-temporal, né, espaço-tempo. Entretanto, o que a gente discute aqui é justamente em que medida a gente consegue, de certa forma, sustentar um exercício de não redutibilidade dessa existência a esse caráter mais originário de abertura, que, portanto, anuncia a nossa condição de indeterminação, anuncia essa nossa condição de abertura mais originária ainda. Entende? Então, assim, eu acho que a gente toca temas assim, muito, muito sutis e que eu acho que é desafiador a gente estar fazendo esse cotejamento, né, essa aproximação com a psicologia o tempo todo, afinal de contas é onde a gente, de certa maneira, se pretende chegar, está pensando na psicologia, a partir das reflexões fenomenológicas. E isso que você traz, eu acho que exemplifica de uma forma muito clara os nossos desafios. Entende? Ou seja, em que medida é possível nós pensarmos na experiência russeliana do pensamento, do preenchimento intuitivo e, posteriormente, da constituição? Né? Em que medida, outra coisa importante que você falou, que eu fiquei aqui pensando, né? Essa dimensão, essa dimensão dessa experiência originária, né? Com a dimensão lá do acontecimento, que Heidegger vai resgatar a partir, né, enfim, da chamada segunda parte, vamos dizer assim, o segundo Heidegger, onde ele vai, né, a partir da experiência chamada do Ereignis, do acontecimento apropriativo, de certa forma, né, de uma espécie de revivência dessa experiência mais originária, constitutiva da abertura, né? Volta a falar de germanidade, volta a falar de latinidade, volta a falar de técnica, voltemos a falar de uma experiência subjetiva pós-cartesiana, tudo isso está aí. Tudo isso está aí. Né? Então, eis os grandes históricos desafios, mas eu acho que precisam ser enfrentados. Como é que você vê? E veja que coisa curiosa, todos os grandes comentadores contemporâneos da modernidade, né? Vamos pensar pandemia, vamos pensar tecnicidade, vamos pensar tecnologia, vamos pensar temporalidade, vamos pensar... são pensadores que, direto ou indiretamente, colocam a fenomenologia como mote. Está aí Byung-Chul Han, que não deixa mentir, tem Agamben, que não deixa mentir, né? Foucault, que não deixa mentir, e por aí vai. Eu acho que nós estamos falando desse fundo
né? Esse fundo necessário que a gente não pode esquecer. E já que o nosso desafio é pensar a clínica, é pensar a psicologia, né? E não ficar fazendo simplesmente seminários filosóficos que são necessários e a gente precisa acompanhar, mas não é essa a função, né? Eu até lá no meio do texto eu começo a pensar nessas aberturas que eu estou chamando de janelas ontológicas, né? Gostei, E lá gostei, eu, né, gostei também, acabei de pensar isso, janelas ontológicas, vamos pensar isso gostei. aí, vamos escrever esse negócio. E pensei, escrevi assim, a clínica é plenamente possível, desde que operativa. Eu acho que é esse o grande desafio. A gente reconhecer que tem um lugar, e aí eu concordo com o Russell, uma coisa são ontologias regionais, outra coisa é fenomenologia transcendental. Uma coisa é o projeto de psicologia fenomenológica russeliana, outra coisa é a possibilidade de a construção de uma psicologia que seja calcada, basada, fundamentada, embalada pela fenomenologia. Né? Por isso que eu bato tanto na tecla que eu não gosto da fenomenológica como adjetivo, porque ela, Uhum. já que a fenomenologia é um ato, já que a fenomenologia é uma ação, a fenomenologia tem que ser um fazer, ela não pode ser uma mera contemplação, tem que ser um contemplar. Né? Aquela coisa do cuidado, com aquilo do cuidado com pensar que o Heidegger coloca. Né? Então é plenamente possível. E esse é o desafio, assim, eu não sei, tem muito. Toda vez que a Interatividade. gente. Não é? Eu acho que se incomoda boa parte dos nossos colegas, porque no fim das contas a gente precisa cruelmente de um lugar de vaidade, né? E não é verdade? Assim, a gente é o que a gente está vivendo no dia a dia. As pessoas não estão escutando mais, elas têm que dar a última palavra. E aí saem aquelas palavras, as coisas mais atrozes, né? Nós estamos vivendo aí, o Brasil tá sendo uma grande sala de quinta série, quarta série, né? De tanto que se fala no Twitter, no Facebook, aquelas besteiradas todas. E o exercício da fenomenologia é exatamente outro lugar. Então, assim, eu acho que não precisa dar a última palavra. Eu acho que o grande desafio para os nossos colegas é a gente pensar assim, eu penso dessa maneira, isso me liberta da técnica, me liberta do enclausuramento, da teoria, porque aí eu posso dialogar com a psicanálise, eu posso dialogar com a comportamental, eu posso dialogar com, né? Isso me liberta, eu Isso. posso dialogar para outras áreas, eu posso sair, penso. Claro, é evidente que eu estou aqui comprometido com o meu modus operandi, né? Com o meu lugar de pesquisa. Estou pensando em saúde pública, saúde mental, e evidentemente eu não posso pensar em saúde do outro, independentemente da sua história, independentemente da sua cultura, independentemente da sua religiosidade, independentemente da sua racionalidade, né? Ou seja, isso me liberta, porque se eu vou pensar num trabalho em saúde, eu não vou pensar assim, vai lá psicólogo resolver. Isso é positivação da vida. Né? Isso não é a ontologia contextualizada. Isso é positivação, isso é mecanicismo puro. Né? Plenamente plausível, operativo, de novo. Mas isso me liberta porque posso tranquilamente dizer, vai lá musicoterapeuta, vai lá terapeuta ocupacional, vai lá enfermeiro, vai lá médico. Né? A existência não se dá na especificidade, a existência simplesmente se dá. Quer dizer, para mim isso me liberta, porque isso me abre um campo fantástico. Né? Aquilo, a gente já conversou isso aqui várias vezes, eu acho. Logo no início das lives a gente já falou, eu já falei assim, continuo defendendo que a psicologia é uma ciência impossível em si, né? Como unidade em si, ela tem que se entender isso, e isso é libertação. Agora, Uhum. é um enfrentamento, é um enfrentamento. Eu acho que é isso que a gente está precisando enfrentar. Né? Não é a última palavra. Uhum. Abrir uma janela ontológica, vamos ver. Né? Então eu acho que ela é possível. Né? Nossa, anotei um monte de coisa aqui que eu já vi que a gente vai ter que repetir isso de sexta-feira, né? Vamos sim, vamos sim. Vamos ter Eu que, adorei a vou ter tua que rever. janela ontológica, adorei a tua janela ontológica, realmente
E o que você... Bom, adorei também a promoção que você fez, às vezes, me parece que de muita gente, a quinta, sexta série. Eu acho que tem, eu acho que tem essa discussão de sala, uma grande sala de quinta ou sexta série, eu acho que você acabou promovendo aí. Eu li isso em algum lugar ontem e está assim, a cara do que a gente está vivendo no governo aí como todo, né? É a quinta série, do tipo... né? Porque eu tenho a sensação que às vezes tem gente da pré-escola nessa sala de... Da pré-escola, exatamente. Nossa, Mas então... a última do Guaraná Rosa, então, meu Deus do céu, Rapaz, como a gente está numa regressão, meu Deus do céu. Enfim. Muito triste, muito triste. E para finalizar aqui, Adriano, só para te passar a bola, para você dar uma fechada aqui, faltam 3 minutinhos, o que você falou me fez pensar, eu acho que de certa forma em algo que a gente vem conversando, né, que é esse desafio, né, o desafio da inspiração fenomenológica na prática clínica, da fenomenologia não como um adjetivo exatamente, mas como um ato operativo também. E pensar nessa própria psicologia operativa me faz refletir num desafio que eu diria assim, como pensar, estaríamos nós tentando pensar numa espécie de operatividade de um fazer contemplativo. Operatividade de um fazer que sustenta uma dimensão mínima de contemplação. Eu juntei assim algumas coisas que você falou, entende? Isso aí, na verdade, é uma espécie de tentativa de síntese, claro, sempre precária, sempre possível, não é? Do que a gente está tentando falar. Não é? Ou seja, a possibilidade de pensar uma psicologia, não é? Na sua empiria possível, no diálogo com o pensamento fenomenológico, ao mesmo tempo pensar numa operatividade a partir de um fazer que não é um fazer qualquer, não é? Que é um fazer que sustenta uma contemplatividade mínima de uma abertura que não se reduz aos regionalismos que, de certa forma, nos constituem. Né? E aí falar da técnica é falar de um deles. Então, fico com essa sensação. Esse é o nosso desafio. E aí eu concordo com você que a gente precisa voltar nisso, aproximando mais uma vez, porque na verdade a gente faz uma ida e vinda, né? A gente faz uma aproximação, afasta, aproxima, afasta. Eu acho que esse movimento dialético é inevitável. Retornar numa aproximação mais específica. O que você acha? Vamos retomar. Vamos voltar nisso antes que cortem. Vamos voltar nisso. Exatamente nesse ponto, na página 653, no parágrafo em que ele começa, ele diz assim: no longo desenvolvimento clarifica, forma e consolida-se gradualmente o conceito inicialmente pouco claro do propósito da filosofia da ciência, o conhecimento na atitude do Talmazen. Está aqui. Perfeito. O interesse puramente teórico resulta em ciência em primeiro sentido, mas logo não mais suficiente. A gente começa por aí e a gente volta sexta-feira a discutir isso. Vou ter que reler mais 3 vezes o texto. Interessante que eu demarquei a continuidade desse parágrafo na página 654. No mundo intuitivo, o mundo da experiência pré-científica manifesta-se naturalmente e, apesar de sua relatividade, um mundo realmente existente, mas as suas qualidades aqui, intrinsecamente verdadeiras. Na página 54, exatamente o comentário que eu falei, que assim, é aqui que eu preciso parar, para tudo, vamos lá, o que é intuição? Exatamente. Pô, e a gente nem combinou, hein? A gente nem combinou. Tá vendo? Maravilha. Tá bom, meu querido. Até semana que vem, então. Isso. Grande abraço, até semana que vem. Bom dia para todos, gente. Bom final de semana. Tchau, Adriano.